irmãos, como vai? Eu gostaria de hoje apresentar para você o terceiro vídeo do pastor Greg Hill, onde fala sobre os 4 níveis de liderança. Meu amado, eu tenho visto pela TV grandes homens, grandes empresários liderarem, governarem grandes conglomerados financeiros, muitas vezes na sua cidade, às vezes no país inteiro e às vezes até organizações que estão espalhadas por várias nações. E eu admiro muito a capacidade de liderança dessas pessoas. Eu fico admirado. Muitas vezes são homens jovens que estão no governo dessas grandes corporações. Isso me chama muita atenção. Por outro lado, a gente também vê homens de Deus que ficam lutando anos após anos com aquele pequeno grupo de pessoas, igrejas que não conseguem crescer. Qual é a razão, qual é o segredo de tudo isso? Nesse pequeno vídeo que você vai ver, eu queria chamar a sua atenção, para você prestar muito atenção, porque o pastor Greg Hill ele vai descrever os 4 níveis de liderança. Quem sabe você que está me ouvindo e me vendo pode estar preso em algum desses níveis e não consegue dar o passo seguinte, mas a partir desse momento você vai ser um líder que vai poder progredir de maneira tremenda e maravilhosa. Esse é o nosso desejo e que Deus te abençoe. We were walking through the shopping mall. Aí nós fomos num shopping. I saw a book that caught my attention. E eu vi ali um livro que me chamou muito a atenção. It was a business book Era um livro de negócios, by a guy named Robert Kiyosaki. escrito por um livro chamado Robert Kiyosaki. And I read his book, Eu li aquele livro and it was talking about 4 different levels of leadership e lá nesse livro falava sobre os 4 níveis de liderança. and a different characteristic of each level. E falava sobre as características diferentes de cada nível. And in this book I read about these 4 levels. E nesse livro, então, foi que eu vi e li sobre esses 4 níveis de liderança. And you can see them on the screen. E você pode ver isso na tela. And the first level is this. E o primeiro nível é esse. The first level is just a consumer. O primeiro nível é só o consumidor. This is like a baby in your house. É como se fosse um bebê ou uma criança na sua casa. What does a baby do? O que é que um bebê faz? Consume. Ele só consome. That's all. É só isso. What does the baby produce? O que é que um bebê produz? Nothing. Nada. Just poo-poo. That's all. Só cacá. Nothing valuable. Não faz nada valioso, entendeu? Baby just consumes. Ele só consome. But after a while, a child begins to grow, Depois de um tempo, aquela criança começa a crescer and they begin to bear some fruit. e ele começa então a dar alguns frutos. And so, the second level of leadership Então, vemos para o segundo nível de is liderança. somebody that has learned to move from just consuming to bearing fruit. É aquela pessoa que saiu do nível de ser apenas um consumidor para começar a dar frutos. And so he becomes a fruitificator. Então, ele se torna um frutificador. So this is a second level of leadership. Então, esse é o segundo nível de liderança. The first one just receives, O primeiro nível apenas recebe, but the second one can bear fruit. mas o segundo nível ele pode dar frutos. He begins to produce something. Ele começa a produzir alguma coisa. If we look in Genesis chapter 1, Se você abrir no livro de Gênesis, capítulo 1, verse 28, versículo 28, God gave a command. Deus dá uma ordem. He said, every person on the earth should do 2 things. Ele falou que todas as pessoas no planeta Terra devem fazer 2 coisas. What are we called to do? O que é que nós fomos chamados para fazer? Number 1, Primeira coisa, frutificar. And number 2, e a segunda coisa, multiplicar. multiplicar. These 2 things. Essas 2 coisas, You should bear fruit você deve dar frutos and multiply. e também deve multiplicar. And so I realized the leaders that I had appointed around the world in Veredas, Então, eu descobri que os líderes que nós indicamos ou apontamos no mundo inteiro para trabalhar com veredas, some people could only do the very first level. algumas dessas pessoas apenas operavam no primeiro nível. They could bear fruit, Eles apenas davam frutos. so they could fruitificate. Então, eles eram frutificadores.
but they could not multiply. mas eles não conseguiam passar para o terceiro nível da multiplicação. So the third level of leadership Então, o terceiro nível da liderança is somebody who can multiply. é aquela pessoa que pode ou consegue multiplicar. And the fourth level E o quarto nível de liderança is somebody who can multiply multipliers. é aquela pessoa que é capaz de multiplicar multiplicadores. And I realized that as I had appointed leaders around the world, E eu percebi que aqueles líderes, no momento em que eu estava apontando eles para serem líderes no mundo, né, I appointed leaders from all four of these categories. eu apontei líderes e eles estavam trabalhando nesses 4 níveis de liderança. And the results were completely consistent with their level of leadership. E eles estavam trabalhando no nível da liderança deles. Eles só agiam dentro do seu nível de liderança. The people that were the first level, As pessoas que estavam trabalhando no primeiro nível, in business, these people have a job. no mundo de negócios, essas pessoas eles têm o emprego deles. They work for a company. Eles trabalham para uma empresa, uma companhia. They give their time, Eles dão o tempo deles and the company gives them reais. e a companhia paga o salário deles em reais. So they trade their time for money. Então, eles trocam o tempo deles pelo dinheiro da empresa. But on this level of leadership, Então, nesse nível de liderança, these people need a boss. essas pessoas precisam de um patrão. They are waiting for the boss to tell them what to do. Eles esperam que o patrão digam para eles aquilo que eles devem fazer. So on this first level of leadership, Então, nesse primeiro nível de liderança, the person goes to work a pessoa então sai para o seu trabalho and the boss says, e o patrão diz, today you will do this, 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 and this. o patrão diz, hoje você vai fazer isso, isso, isso e aquilo. What happens if the boss does not come that day? E o que acontece se o patrão não vem naquele dia? What does the employee do? Então, o que o trabalhador ou o empregado faz? Nada. He just sits there. Ele apenas se senta lá. I don't know what to do Eu não sei o que fazer, because the boss didn't tell me. porque o patrão não disse nada para fazer hoje. If you are building cell groups in the church, Então, se você está construindo o trabalho de grupos pequenos ou células na igreja, and you appoint one of these people to be the leader of a cell, e você então indica alguns desses líderes nesse nível para ser líderes dessas células, what will they do? o que eles vão fazer? Exactly what you tell them. Exatamente aquilo que você manda ou pede para eles fazerem. What if you don't tell them anything? E o que acontece se você não pedir para eles fazerem nada? What will they do? O que eles vão fazer? Nothing. They need a boss. Eles precisam de um patrão. Somebody needs to tell them, Alguém precisa dizer para eles o que vão fazer. because this is how they think. Porque é assim que eles pensam. They're waiting for a boss to tell them. Eles estão esperando por um patrão para dizer para eles o que fazer. So in Veredis, in one country, I appointed a couple, and this was their level of leadership. Então, no Veredas Antigas, em um país, eu indiquei um líder que ele agia exatamente desse jeito. And do you know what that leader said to me? E sabe o que foi que esse líder falou para mim? When I said, how is the ministry going in your country? Quando eu perguntei, como é que vai o ministério no seu país, meu amigo? This couple said, not too well, E esse casal falou para mim, não está indo muito bem, because we don't have very many seminars. porque nós não temos conseguido fazer muitos seminários. I said, why not? Eu disse, por que não? Why don't you contact some pastors and arrange some seminars? E por que você não faz contato com pastores e assim você arruma mais seminários? Do you know what they said? Sabe o que foi que eles falaram? If you would come to our country, Se você viesse ao nosso país, we would have lots of nós seminars. teríamos muitos seminários. But you never come here. Mas você nunca vem no nosso país. You always go to Brazil and Você other sempre places. está viajando para outros países, você vai para o Brasil. If you would come to our country as much as you come to Brazil, Se você viesse ao nosso país a mesma quantidade que você vai ao Brasil,
we would have lots of nós seminars. teríamos então muitos seminários aqui. Why did they say that? Por que eles falaram isso? Because they're level 1 leaders. Porque eles são líderes do nível 1. What are they waiting for? O que eles estão esperando? The boss to come. Que o patrão venha. A cellular leader like this, a leader of a cell group in a church, Vamos supor que um líder de célula nesse nível, what is he waiting for? o que ele está esperando? The pastor to come. Que o pastor venha. Come and visit my group. Venha, visite o meu grupo. Come and help me. Venha me ajudar. Give me direction. Me dê direções. You always help her. Você está sempre ajudando ela. She calls you. Ela liga para você. You give her counsel. Você dá You aconselhamentos. pray for her. Você ora por You ela. visit her group. Você visita o grupo dela. That's why her group is É growing. por isso que o grupo dela está crescendo. You never come to my group. Você nunca vem para o meu grupo. That's why it's not growing. É por isso que não está It's crescendo. your fault. É a sua falta. That's a level 1 leader. Esse é o líder do nível 1. We all have leaders like that we work with. Todos nós temos líderes nesse nível. Some of us are leaders like that. Muitos de nós somos líderes nesse nível. Espero que não é muitos, mas alguns. Não estou falando de todos vocês, mas alguns. And then on the second level, Agora, no segundo nível, in another country, em um outro país, we had frutificadores. nós temos líderes no nível de frutificador. That was my leader in New Zealand. Esse era o meu líder lá na Nova Zelândia. That was Ken. Esse era o Ken. He can produce a lot of fruit, Ele produzia muitos frutos, but he can't find any other leaders. mas ele não conseguia levantar líderes ou liderança nesse grupo. So what does this person do? Então, como é que essa pessoa trabalha? Como é que essa pessoa age? This person does all the work himself. Essa pessoa faz todo o trabalho sozinho. So what would Ken do? Então, o que o Ken fazia? He organized many seminars. Ele organizava muitos seminários. He could call Ele pastors. ligava para He pastores. could arrange seminars. Ele arrumava seminários. He and his wife went and did seminars. Ele e a esposa dele saíam, viajavam para fazer esses seminários lá. Veredas every week. Havia veredas toda semana. Who did all the seminars? Quem fazia todos os seminários sozinho? Ken. Quem fazia? He did all of them. Ele fazia todo o trabalho só. I said, Ken, Eu disse, Ken, you need to raise up leaders. você tem que levantar líderes. Do you know what he said? Sabe o que foi que ele me disse? The same thing every level 2 leader always says. A mesma coisa que todos os líderes do nível 2 sempre dizem. God has not given me any leaders. Deus não me deu nenhum líder. Every time I try to raise up a leader, Toda vez que eu tento levantar um líder, something happens. alguma coisa acontece. This is what Ken said. E é isso foi que o Ken falou. I said, what leaders do you have? Eu perguntei então, que líderes você tem? Oh, there's this one, Oh, nós temos esse aqui, and that one, aquele ali and that one. e aquele ali. I said, good, work with them Você, muito bom, trabalha com essas pessoas. so that you can train them Então você vai treiná-los. and release them to be a leader of veredas, Então libera eles para que eles sejam líderes do a veredas. coordinator. Aí você vai ser ou então coordenadores. He said, okay. Ele disse, muito bom. I came back 6 months later. Eu voltei naquele país 6 meses depois. I said, how are your Eu leaders? perguntei, como é que vai os seus líderes, Ken? He said, not too good. Ele, não muito bem. I said, what happened? Eu perguntei então, o que aconteceu? He said, well, that one, Bem, aquele lá he lost his job. perdeu o emprego. Now he's looking for work. Agora ele está atrás de um emprego. He doesn't have any time to do veredas. Não tem mais tempo de fazer He veredas. doesn't have any money. Não tem mais dinheiro. He's in trouble. Ele está com problemas. And so he's looking for a job. Então agora ele está procurando pelo emprego. Well, what happened to that one? E eu perguntei, e aquele lá, o que foi que aconteceu com aquele? Oh, they had a bunch of trouble in their marriage. Ah, eles tiveram muitos problemas no casamento. They almost got divorced. Quase se divorciaram. And so they can't lead
anything Eles não puderam mais liderar nada, because they are busy trying to repair their marriage. porque eles estão agora muito ocupados tentando reconstruir o casamento deles. Well, how about E the third aquele one? outro líder, aquele terceiro líder lá, rapaz. Oh, they had a lot of trouble with a rebellious 17-year-old son. Eles tiveram problemas muito grandes com o filho de 17 anos de idade. He stole their car Ele roubou o carro deles and had an e accident. teve um acidente com o carro. Almost went to jail. Quase foi para a cadeia. And so they're busy taking care of their Então son. agora eles estão preocupados, ocupados, tentando recuperar o filho que So estava. I don't have any leaders. Então agora eu não tenho mais nenhum líder. So what happens to this person in level 2, the Então- frutificador? Então o que acontece então com esse líder do nível 2, chamado frutificador? He always says, Ele sempre diz: oh, there just are no leaders here. Não temos líderes aqui. I was that pastor. Eu fui aquele pastor. I was a level 2 pastor. Eu fui um pastor do nível 2. I had a church. Eu tinha uma igreja. I pastored for 8 years. Eu pastoreei aquela igreja 8 anos. The church had about 300 people. E a frequência da igreja era mais ou menos 300 pessoas. And it would grow to 310 or 20. E aí a igreja crescia até 310, 320 And then it would fall down to 260. e caía então para 260. And then grow to 280. E aí via até 280, 300. 300. Fall down again. Descia de novo. For 8 years. Por 8 anos. That church never grew beyond 300. Aquela igreja nunca cresceu além das 300 pessoas. I said, God, Eu disse: Deus, what's the problem? qual é o problema? I'm a good pastor. Eu sou um bom pastor. I'm a good preacher. Eu sou um bom pregador. Why don't you bring some Por leaders? que tu não traz para essa igreja mais líderes, Senhor? I have no leaders here. Eu não tenho nenhum líder aqui. I was always complaining to Eu estava God, sempre reclamando com Deus. God, there's no leaders here. Eu dizia: Deus, não temos líderes aqui. And do you know what I realized many years later? E tu sabe o que foi que eu descobri muitos anos depois? The problem was not with God. Que o problema não estava com Deus. The problem was with how I think. O problema estava em como eu estava pensando. I was stuck in level 2. Eu estava ali preso no nível 2. I didn't know how to move to level 3. Eu não sabia como sair do nível 2 para o nível 3. Because in level 3 you have a different thinking. Porque no nível 3 você tem uma maneira diferente de pensar. And in level 3 something changes inside you. E no nível 3, alguma coisa tem que mudar dentro de você. There's a different confidence inside. Existe uma outra confiança dentro de você. What I discovered in level 2, O que eu descobri que no nível 2, you don't recruit the correct people. você não recruta as pessoas certas. You always recruit the wrong people. Você sempre está recrutando as pessoas erradas. And you try to give leadership to those people. E você então dá liderança para essas pessoas and they erradas. fail. E eles fracassam. Because you don't understand who are the correct people to recruit as leaders. Porque você não entende quem são as pessoas corretas para você recrutar para a sua liderança. Because we see in Scripture Porque nós vemos nas Escrituras 3 qualifications 3 qualificações for the correct people. de pessoas corretas. The people that you recruit to be leaders, As pessoas que você recruta para a sua liderança, they need to have these 3 eles têm que qualifications. ter essas 3 qualificações. I didn't know what those qualifications were. E naquela época eu não sabia qual eram essas qualificações. So I recruited the wrong people. Então eu recrutava as pessoas erradas. People who did not have these 3 As pessoas que não qualifications. tinham essas 3 qualificações. And then they kept failing. E as pessoas que eu recrutava continuavam fracassando. And so these 3 qualifications for leadership Então essas 3 qualificações para liderança are very critical to understand. são pontos muito críticos para a gente entender. And I will tell you what they are E eu vou falar quais são essas 3 qualificações tomorrow morning. amanhã de manhã. Because our time is short tonight. Porque o nosso tempo está muito curto hoje à noite. And so I was reading this book in New Zealand, Então eu estava lendo esse livro na Nova Zelândia. and
And I was talking to Ken about that, E eu estava conversando com o Ken, o nosso líder lá, sobre esse assunto. and Ken got a revelation. Então o Ken teve uma revelação. He said, I know now why I don't have an office and Don has an office in Australia. E ele descobriu o seguinte: agora eu sei porque o Dan tem um escritório lá na Austrália e eu não tenho aqui. Why? Por quê? He said, because I'm stuck as a level 2 fructificar. Ele falou assim: porque eu estou preso no nível 2, eu sou apenas um frutificador. I don't know how to multiply. E eu não sei como multiplicar. I don't know the 3 qualifications of people to trust leadership to. Eu não sei quais são as 3 qualificações do líder para que eu possa escolhê-los para trabalhar comigo. And Don knows in E Australia. lá o Dan, na Austrália, sabe essas qualificações. And so he has many leaders who are bearing fruit. Então lá ele tem muitos líderes que estão dando frutos. And I don't have any leaders. E eu não tenho nenhum líder aqui na Nova So Zelândia. this is the characteristic of the level 2 leader. Então aqui está a característica do líder do nível He 2. does all the work himself. Ele faz todo o trabalho sempre sozinho. A pastor that is in this level, Um pastor que está agindo ou trabalhando nesse nível, he can be a powerful preacher. ele pode ser um pregador poderoso. He can be very skilled in prayer. Ele pode ser muito forte na oração. He can love God. Ele pode amar a Deus. He can counsel Ele people. pode aconselhar pessoas. But he can't raise up leaders. Mas ele não consegue levantar líderes. So what does he do? Então o que é que ele faz? He does all the work himself. Ele faz todo o trabalho sozinho. How big will his church grow? Quão grande vai ficar a igreja desse homem? Qual o tamanho da igreja dele? Usually not bigger than about 300. Normalmente ela não cresce acima de 300 pessoas. Why? Por quê? Because 300 is about the maximum number of people that one guy can manage. Porque 300 é o número máximo que uma pessoa pode gerenciar. If he wants Uma to, pessoa só. if he wants to grow the church bigger than that, Então, se você quer crescer uma igreja maior do que isso, what will you have to do? o que é que você tem que fazer? Learn how to move to the third level. Aprenda a como mover-se para o nível 3. And in the third level of leadership, Então, no terceiro nível de liderança, you create a system. você cria um sistema de trabalho. A system that you can put people in, Um sistema onde você pode colocar as pessoas dentro dele and they can learn how to function in that system. e eles então vão aprender como funcionar dentro desse sistema. On level 2, you don't need a system. No nível 2, você não precisa de sistema. Why? Por quê? You do all the work. Porque você faz o trabalho todo sozinho. And what do you tell leaders? E você vai dizer, agora, quando você quer ser um líder, Do the same thing I am doing. faça a mesma coisa que eu estou fazendo, você diz para os seus líderes. But there's no system. Mas não existe um sistema de trabalho. In level 3, No nível 3, the leader has created a system. então o líder criou um sistema. McDonald's has a system. McDonald's, a empresa, tem um sistema. How large have they been able to grow? Quão grande eles têm sido capazes de crescer? Qual o tamanho deles hoje? Every country of the world. Todos os países do mundo. Tens of thousands of locations. Dezenas de milhares de locais espalhados pelo mundo inteiro. If you want to work at McDonald's Então, se você quer trabalhar para o McDonald's as a cashier, como um caixa da McDonald's, what qualifications do you need? que qualificações você precisa ter? None. Nenhuma. You go there, Você vai lá, they train you, eles vão treinar você and there's a system. e existe um sistema. They said, do this, Eles vão dizer, faça isso, and this, e isso, and this, e isso, exactly this way, exatamente desse jeito, exactly this time, exatamente nesse momento, nesse tempo. and the system governs the workers. E o sistema é que governa os trabalhadores. If Os empregados. you have an extraordinary system, Então, se você consegue criar um sistema extraordinário, you can use ordinary people. você pode usar pessoas comuns. But if you have no system, Então, se você não tem nenhum sistema,
You need extraordinary people. Você vai precisar de pessoas extraordinárias. One mother went to the manager at McDonald's. Uma mãe foi falar com o gerente do McDonald's, de um McDonald's. She said, "This is amazing. Ela falou, isso é maravilhoso. My 17-year-old daughter works for you. A minha filha de 17 anos trabalha para vocês. She stands and handles thousands of reais every day. Ela se levanta e ela pega em dezenas de reais todos os dias And she never makes a mistake. e ela nunca comete um erro, não comete She uma does her falha. job perfectly. Ela faz o trabalho dela de maneira perfeita, She goes- manuseando dinheiro. She goes to work every day. Ela vai para o trabalho todos os dias. Does her work without mistakes. Ela faz o trabalho dela sem nenhum erro. But at home, Mas lá em casa, I cannot get this girl to clean her room. eu não consigo nem fazer essa menina limpar o próprio quarto dela. How do you do it? Como é que vocês conseguem fazer isso? What's the difference? Qual é a diferença? McDonald's has a system. McDonald's tem um sistema. The mother at home has no system. A mãe lá em casa não tem sistema nenhum. The mother is a level 1 leader. A mãe, ela é uma líder do nível 1. McDonald's has a level 3 system. O McDonald's tem o nível 3 de liderança. The mother will not be able to multiply anything Aquela mãe nunca vai ser capaz de multiplicar nada, because she has no system. porque ela não tem um sistema. McDonald's can multiply to every country E of the o world McDonald's pode multiplicar-se em todos os países do mundo, because they have a system. porque eles têm um sistema. And they understand the 3 qualifications of leaders they should E recruit. eles entendem, sabem, quais as 3 qualificações do líderes que eles estão trabalhando. And so they can multiply. Então, eles podem multiplicar. So if you want to grow your church, Então, se você quer fazer a sua igreja crescer, or you want to grow your cell group, ou você quer fazer crescer o seu pequeno grupo, ou or sua your célula, youth ministry, ou seu trabalho com jovens, whatever you lead, ou qualquer coisa que você esteja liderando, you will need to understand how to recruit leaders. você vai precisar aprender como recrutar líderes. What are the qualifications of leadership? Quais são as qualificações da liderança? And you will need a system E você vai precisar de um sistema to be able to multiply. que seja capaz de se multiplicar. What if you don't know how to create a system? E se você não sabe como criar um sistema? Find a mentor, E encontre um mentor. somebody who already has a system. Alguém que já tem um sistema. Somebody right here in this room Alguém como você nesse mesmo local aqui. already has a system. Alguém que aqui já tem um sistema trabalhando. Find them, Descubra essa pessoa. talk to them, Converse com essa pessoa. ask them, help me, Diga para essa pessoa, me ajuda, so that I can grow. para que eu também possa crescer. And the 4th level of leadership, Então, o 4º nível de liderança, that's a person who not only multiplies, essa pessoa não é a pessoa que somente multiplicou, ou que somente multiplica, but they are recruiting multipliers. mas agora ele está recrutando multiplicadores. So they become a multiplier of multipliers. Então, essa pessoa se torna um multiplicador de multiplicadores. Think about this. Pense nisso. Many people in the world want to help poor people. Muitas pessoas no mundo inteiro querem ajudar os pobres. They have missions to help poor people. Eles têm missões para ajudar os necessitados. One of the poorest countries in the world is India. Um dos países mais pobres do mundo é a Índia. Many people minister to poor people in Então, India, na Índia, muitas pessoas ministram às pessoas pobres, aos pobres necessitados. but there's one person more famous than anybody for ministering to poor people in Mas India. existe uma pessoa que é a pessoa mais famosa por ajudar os pobres da Índia. Who is that? Quem é essa pessoa? It's Mother Teresa. Madre Teresa.
Everybody heard of Mother Teresa. Todo mundo já ouviu falar da Madre Teresa. She passed away now. She's not living anymore. Ok, ela já faleceu, ela já não vive mais agora. But everybody has heard of Mother Teresa. Mas todo mundo já ouviu falar desta senhora. Is that true? Have you heard É of Mother verdade? Vocês já ouviram falar da Madre Teresa? Teresa? Everybody heard of her. Todo mundo já ouviu falar dela. Why is she so famous? Por que então que ela é tão famosa? Is she the only Catholic nun Okay. working with poor people? Será que ela é a in India? única freira católica que cuida dos pobres na Índia? No. Não. Many Catholic nuns working with poor people in Existem India. muitas e muitas freiras católicas que cuidam dos pobres na Índia. Many evangelical missionaries working with poor people in Muitos India. missionários evangélicos cuidam dos pobres na Índia. But nobody heard of them. Mas ninguém nunca ouviu falar nada deles. Why is she so famous? Por que então aquela senhora se tornou tão famosa? Do you know why? Sabe por quê? She helps more poor people than anybody else in the Porque world. ela ajudou mais pessoas necessitadas do que todo mundo fez. And Jesus said, E Jesus falou: whoever helps the most people aquele que ajuda ou que serve o maior número de pessoas, becomes greatest in the kingdom of God. essa pessoa se torna o maior no reino dos céus. She is great in the kingdom of God. Ela é a maior no reino dos céus. She's also great in everybody's view. Ela também é grande na visão de todas as pessoas. Why? Por quê? Because she helps millions of poor people every day. Porque ela ajudou e ajuda milhões de pessoas necessitadas todos os dias. When Mother Teresa died, Quando a Madre Teresa morreu, she had 610 missions ela tinha 610 missões in 123 different em countries. 120 diferentes países. She won the Nobel Peace Prize in 1979. Ela ganhou o Prêmio Nobel em 1979. How did she learn how to help more people than Como anybody é que else? essa mulher descobriu como ajudar mais pessoas? She had to learn how to move through these levels of leadership. Ela teve que aprender a como se mover nesses níveis de liderança. What did she do in the beginning? O que foi que ela fez lá no começo? She just began serving poor people. Ela começou então a servir pessoas necessitadas. I will bless you. Eu quero abençoar você. I will help you. Eu vou ajudar você. I will pray for you. Eu vou orar por você. I will give you food. Eu vou te dar comida. I will give you medicine. Eu vou te dar remédio. I will give you what you Eu need. vou te dar aquilo que você precisa. Who did she do that for? Para quem ela fez essas coisas? The people around her. Para as pessoas que estavam em volta dela, perto dela. How many of them? Quantos deles? As many as she could. Tanto quantos ela podia ajudar. Would she be famous if she just continued to do that all her life? Será que ela ficaria famosa se ela continuasse fazendo aquilo mesmo a vida toda? Would she have 610 missions Será que ela teria 610 missões if she just continued serving poor people? se ela apenas continuasse servindo aquele número de pessoas que ela estava servindo? No, she would not. Não, de So maneira what nenhuma. did she do? Então o que foi que essa senhora fez? She had to change her thinking. Ela teve que mudar a maneira de pensar dela. I will not reach very many people if I have to do it all myself. Ela pensou, eu não vou alcançar muitas pessoas se eu estiver fazendo todo esse trabalho sozinha. So she said, Então ela disse, everybody here in the front row is working with me. então todos vocês aqui nessa fila da frente estão trabalhando comigo. But I will no longer be able to do all the work. Mas veja, eu não vou ser mais capaz de fazer todo o trabalho sozinha. I need you to be leaders. Eu preciso que vocês sejam líderes. So you will manage this group of 50 people Então você vai liderar esse grupo de 50 pessoas and make sure that they receive what they need. e tenha certeza que eles vão receber aquilo que eles precisam. And you will take care of another group, E você vai tomar conta de um outro grupo, and you another e group, você de um outro grupo, and each one a different e group. cada um de vocês em um grupo diferente. Let's say each one can work with 50 people. Vamos supor que cada pessoa trabalhe ou sirva 50 pessoas. So in the beginning, Então, no começo, I am working with 50 people. eu estou trabalhando com 50 pessoas. If I want to reach more people, E agora, se eu quero alcançar mais pessoas, what do I have to do? o que é que eu tenho que fazer? Do you know what most people think? Sabe como é que a maioria das pessoas pensam?
Work harder. Trabalhe mais. Maybe I can reach 60 people Talvez eu consiga ajudar 60 pessoas. if I sleep less. Se eu dormir menos. Maybe 75 people Talvez 75 pessoas. if I can cut out some other activities. Se eu posso cortar algumas outras atividades. You will never reach many people if you think this way. Você nunca vai conquistar muitas pessoas se você pensa desse jeito. So what does Mother Teresa have to do? Então, o que a Madre Teresa teve que fazer? I can't minister to the 50 people myself. Eu posso ministrar essas 50 pessoas sozinha. So what am I going to do? Então, o que eu vou fazer? I will find 10 leaders Eu vou descobrir, então, 10 líderes. and you will help 5, E você vai ajudar 5. 5, 5. and you will grow from 5 to E 50. você vai crescer esse grupo de 5 até 50. And now I have 10 leaders. E agora eu tenho 10 líderes. They are each reaching 50 people. E cada um está alcançando 50 pessoas. Now how many am I reaching through my leaders? Agora, quantos eu estou alcançando através dos meus líderes? 10 leaders, 10 líderes, 50 people each. 50 pessoas cada um. How many am I reaching? Quantos eu estou alcançando? 500. 500. What am I doing? O que eu estou fazendo? Working less. Eu estou trabalhando menos. If you want to grow in and touch more people, Se você, presta atenção, se você quer crescer e alcançar mais pessoas, what do? o que você faz? Work less. Trabalhe menos. You are working too much. Você está trabalhando muito. Work less. Trabalhe menos. And you are working with too many people. E você está trabalhando com muitas pessoas. Work with less people Trabalhe com menos pessoas and work less. e trabalhe menos. That's how you reach more. É assim que você conquista mais. But there's something you have to do more. Mas existe uma coisa que você tem que fazer mais. What must I do more? O que você tem que fazer então mais? Lead more. Lidere mais. So I work less, Então eu trabalho menos lead more. e eu lidero mais. So in the beginning, Então no começo I'm working with 50 eu estou people. trabalhando com 50 pessoas. But now I appoint 10 leaders. Mas agora que eu indiquei 10 líderes, I train those 10. eu treinei esses 10. How many do we reach? Quantos eles vão alcançar? Quantos nós vamos alcançar agora? 500. 500 pessoas. But how many people am I working with personally? Mas com quantas pessoas eu estou trabalhando agora pessoalmente? Com 10 pessoas. 10. How many was I working with before? Com quantas eu estava trabalhando antes? 50. 50. Yeah. Now it's only 10. Agora eu estou trabalhando diretamente só com 10. How do I multiply? Quanto eu multipliquei? How do I do it? Como eu fiz? Como eu multipliquei? Work less Trabalhando menos, with less people. com menos pessoas. So now I'm reaching 500. Mas agora eu estou alcançando 500. I'm only working with 10 E personally. eu trabalho só diretamente com 10 pessoas. What if I want to become greater in the kingdom of E God? se eu quiser me tornar mais grande ou maior no reino dos céus? What must I do? O que eu devo fazer? Work less. Trabalha menos. Oh, I'm still working too much Ou eu ainda estou trabalhando muito, with too many com people. muitas pessoas. So I look at my leaders Então eu chamo meus líderes and I say, you know what? e eu vou dizer para eles, sabe uma coisa? I think 4 of these leaders, Eu acho que 4 desses líderes, they can do what I am doing. eles podem fazer aquilo que eu estou fazendo. He can do it. Ele pode fazer, She can do it. ela pode fazer, She can do it. ela também pode fazer And she can do e it. ela pode fazer. So I begin to envision these 4, Então eu começo a passar a visão para esses 4, but they have to change their thinking. mas eles também têm que mudar a maneira de pensar. In what way? Em que sentido? You can't do all the work Você não pode fazer todo o trabalho, because you are now going to be a leader porque agora você vai ser um líder and manage 10 other e people você vai liderar 10 outras pessoas, who will reach 50 each. que cada um desses líderes vão alcançar 50. So now I train him Então agora eu treinei to ele do what I am doing. para fazer aquilo que eu faço. He finds 10 leaders, Ele vai levantar 10 líderes, stops ministering to 50 ele people, vai parar de liderar
50 pessoas diretamente, and he just leads 10. e agora ele vai liderar somente 10. Each of them reach E 50. cada um desses 10 vai liderar 50. So through him, Então, através dele, how many am I reaching? quantos eu estou alcançando? 500. 500. And through her, E através dela, 500. 500. And through her, E através dela, 500. 500. And through her, E através dela, 500. mais 500. How many total? Quantos ao total? 2,000 people now. 2.000 pessoas eu estou liderando agora. How many was I reaching before? Quantos eu estava liderando, alcançando antes? Just 500. Apenas 500. Now I'm reaching Agora eu estou alcançando 2,000. 2.000 pessoas. And how many am I working with personally? E agora com quantas pessoas eu estou trabalhando diretamente? 4. 4 pessoas. So now I'm working less Então veja bem, agora eu trabalho menos, with less people. com menos pessoas. How many did I start with? Com quantas eu comecei? 50. Com 50. If I want to reach more, Se eu queria alcançar mais pessoas, work less, trabalho menos, less people. com menos pessoas. So I work with 10. Então agora eu estava trabalhando com 10. Reach 500. Eu estava alcançando 500. Now I'm working with 4. Agora eu trabalho com 4. Reach 2,000. E eu estou alcançando 2.000. And what if I look at my 4 leaders E se eu olhar para os meus 4 líderes, and I say, oh, eu disse, I think this one eu acho que esse rapaz and this one, e essa moça, they can do what I'm doing now. eles podem fazer aquilo que eu estou fazendo agora. Stop working with 10. Você vai parar de trabalhar com 10. You're working too much. Você está trabalhando muito. Just work with 4. Você vai trabalhar agora só com 4. Just 4. Apenas 4. Each of them will work with E 10. cada um desses 4 vai trabalhar com 10. So now how many am I reaching through him? Agora, quantos eu estou alcançando através dele? 2,000. 2.000 pessoas através Through dele. her? E através dela, 2,000. 2.000 pessoas. Now how many am I reaching? E agora, quantos eu estou liderando? Aliás, 4,000. quantos eu estou alcançando? 4,000. 4.000 pessoas. And now I say, E agora eu digo, you know, sabe uma coisa? I want to still reach more. Eu ainda quero alcançar mais pessoas. God has given me a bigger vision. Deus me deu uma grande visão. I need to reach more. Eu preciso alcançar mais. So what will I do? Então, o que eu vou fazer? I need to go to another city. Eu preciso ir para uma outra cidade. So I will appoint him Então, eu vou indicar esse meu irmão as the leader of this city, como o líder desta and cidade. he will manage these people, E ele vai gerenciar todas essas pessoas. and I will go to another city. E eu mesmo vou para uma outra And cidade. he is managing the work with 4,000, Ele vai então ser o líder desses 4.000. and I will go to a different city E eu mesmo vou para uma outra cidade and do the same thing. e fazer a mesma coisa na outra cidade. When I do that, E quando eu faço isso, I move from level 3 to level 4. eu me movo do nível 3 para o nível 4. Before I was a multiplier, Antes eu era apenas um multiplicador. now I'm a multiplier of Agora eu multipliers, sou um multiplicador de multiplicadores. and I do the same thing in another E city. eu vou fazer a mesma coisa na outra cidade. That's exactly what Mother Teresa did. Foi exatamente isso que a Madre Teresa fez. But she could not have done that Mas ela não poderia ter alcançado isso if she just continued ministering to all the people herself. se ela continuasse trabalhando com aquelas mesmas pessoas ou servindo as mesmas pessoas sozinha. Now, here's another reason why people get stuck in level 2. Agora, aqui tem uma outra razão porque as pessoas ficam presas no nível 2. Because they become very good at what they do, Porque eles se tornam muito bons naquilo que eles estão fazendo. and nobody can do it as well as I E can. ninguém pode fazer como eu faço. Nobody can preach like I can preach. Ninguém pode pregar como eu prego. Nobody can pray and minister like I can minister. Ninguém pode orar ou ministrar como eu ministro. If I think that way, Então, se eu penso desse jeito, I can't grow. eu não posso crescer. What must I do? O que eu devo fazer? I must be willing to allow other people to do it 75% as well as I Eu do. tenho que permitir que aquelas pessoas façam 70,
75% tão bem quanto eu faço. And that's sufficient. Isso já é suficiente.